Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre simetria de um ponto, tá? Simetria de um ponto nós vamos partir, daquele conceito de simétrico, né? Então, quando a gente faz simetria, a gente, no caso do ponto, a gente faz aquele ponto nos outros quadrantes, E a distância que aquele ponto está de cada eixo, a gente reflete nos outros quadrantes. Então, por exemplo, a gente tem um ponto P aqui, de coordenadas 2 e 2, 2 no x, 2 no y. Se a gente for refletir ele em relação ao eixo x, se a gente for fazer o simétrico dele em relação ao eixo x, a gente tem que contar a mesma quantidade, a mesma distância que o ponto está do eixo x, eu tenho que fazer para baixo, tá? Por que para baixo? Porque o eixo x está na parte de baixo em relação ao ponto P. Então, se eu for fazer o simétrico em relação ao eixo x, eu vou contar aqui 2 unidades, então eu vou descer 2 unidades, e aí eu vou fazer o P de x, que é o simétrico em relação a x. Se eu for fazer o simétrico em relação a y, eu vou contar quantas unidades o ponto P está do eixo y e vou contar a mesma quantidade para o outro lado, Então, eu vou ter o P de y, E tem também o simétrico em relação à origem, A origem a gente sabe que é aqui o ponto de encontro do eixo x com o eixo y, e aí eu tenho que contar, No caso aqui, a quantas unidades o ponto P está do eixo da origem, eu vou fazer para cá, para o outro lado contrário, e aí eu vou ter o P de O, Que é o simétrico em relação à origem. Bom, partindo desse conceito de simétrico, Isso seria para a gente fazer os pontos simétricos aí em relação ao eixo x, eixo y em relação à origem, E aí a gente vai estar refletindo esse ponto P em todos os quadrantes, A gente vai estar refletindo ele no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Bom, o que a gente tem? A partir disso, entre os simétricos, os pontos simétricos, a gente tem o ponto médio, Então aqui, por exemplo, entre esses dois pontos, entre o P e o P de Y, eu tenho o ponto médio que seria metade, Eu tenho aqui entre P e P de X, eu tenho o ponto médio que é a metade. Então, a partir desse princípio, nós vamos ver a seguinte situação que eu coloquei aqui para vocês, Que dado o ponto médio igual a 3 e menos 4, determine o simétrico P' do ponto P5 de coordenadas 5 e 2. Então, nós temos o ponto P de coordenadas 5 e 2, e ele quer saber qual que é o simétrico do ponto P, Que vai estar exatamente a mesma distância do ponto médio, Então, a distância do ponto P ao ponto médio é a mesma distância do simétrico dele ao ponto médio. E é isso que ele quer saber, quais as coordenadas desse ponto. Bom, o que nós temos que lembrar? Que ponto médio, nós temos dentro do ponto médio, a gente tem o x médio e o y médio, Então, como que a gente faz? Bom, o x médio eu faço o x do A mais o x do B e divido por 2, E o y médio, mesma coisa, só que eu vou fazer com y, Eu faço o y do ponto A mais o y do ponto B e divido por 2. Bom, então é isso que nós vamos fazer. Quem que é o meu x médio? Meu x médio é o 3, O x do ponto médio é o 3. É igual, Então, x médio eu tenho que é o 3. O x do ponto A, no meu caso aqui, o ponto A eu vou chamar de ponto P, O x do meu ponto P é o 5, ok. E o x do meu ponto P', que eu não sei qual que é o que eu vou descobrir, Então, se quiser aqui substituir por x de P mais x de P' para ficar mais fácil, E aqui y de P e y de P' para ficar mais fácil também, tá? Pessoal, deixa eu só confirmar se está gravando, rapidinho. Tá gravando. Ó, então, o x do ponto médio é 3, o x do ponto P é 5 e o x do P' é o que eu vou descobrir. Tudo isso aqui, dividido por 2. Como que eu resolvo? Multiplica em cruz, coloca denominador 1, multiplica em cruz. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes x de P' é x de P'. E 3 vezes 2 é 6, Então, multipliquei em cruz, agora é só passar o 5 para lá. X de P' é igual a 6 menos 5, ou seja, 1. Então, qual que é as coordenadas aqui do meu P'? Opa, desculpa, é o contrário. O x é
1. Agora eu vou descobrir o y, tá bom? Então, mesma coisa. O y médio é o menos 4, ok? É igual. Y do ponto P é o 2. O y do P' é o que eu vou descobrir, né? Dividido por 2. Coloca denominador 1, multiplica em cruz. Então, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes y P', e 4 vezes menos 2, menos 8. Aí eu vou passar esse 2 para lá, ele está positivo, vai negativo, menos 8 com menos 2, y' é menos 10, né? Então, o y do meu ponto P' é menos 10. Então, essas são as coordenadas. Então, o simétrico do ponto P é o ponto 1 e menos 10, né? Não é assim que a gente faz, partindo, né, do conceito de ponto médio. É isso, pessoal. Até a próxima.